O Inter venceu a equipe do Santos pelo placar de 2-1 na Vila Belmiro. Com isso, pulou para a 10ª colocação do Campeonato Brasileiro, saltando na tabela e tendo um ambiente de ânimo para a sequência da competição nacional e também da decisão, onde enfrenta o Fluminense pelas oitavas de final da Copa do Brasil. O técnico Roger Machado valorizou a atuação da equipe contra o Santos e o processo feito para marcar o meia Neymar. Além disso, o atacante Rafael Borré falou sobre o vacilo que a equipe deu na reta final da partida. Sérgio Rocher também falou sobre o ambiente de tranquilidade que havia no jogo, até o Santos fazer o gol do desconto. Mas a grande notícia do dia veio no bastidor pós-vitória. O Inter conseguiu fechar a negociação pelo volante Alan Rodrigues, que nos próximos dias desembarca em Porto Alegre para assinar contrato com o clube. A informação foi praticamente confirmada pelo próprio goleiro Sérgio Rocher em entrevista coletiva. Esse é o Diário do Inter KTO desta quarta-feira, 23 de julho de 2025. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, te inscrever, de ativar as notificações. Bora falar do Internacional aqui no A Dupla. Nesse vídeo, um resumo do que de mais importante aconteceu no noticiário colorado ao longo desta quarta-feira. A gente começa, obviamente, falando sobre o mais importante. O Inter venceu a equipe do Santos pelo placar de 2-1, saiu vencendo por 2-0 com um gol do Carboneiro no primeiro tempo e um gol do Borré de pênalti na segunda etapa. Depois, no segundo tempo, no apagar das luzes, levou 2-1, quase levou 2-2, mas conseguiu segurar uma importantíssima vitória para a classificação do Campeonato Brasileiro. Isso porque o Inter salta para a 10ª posição do Brasileirão, estando bem mais tranquilo do que estava no retorno do futebol após a pausa para a Copa do Mundo de Clubes. Tudo sobre o jogo, onde o Inter teve uma grande atuação na Vila Belmiro. Eu falei no vídeo que gravei segundos depois do árbitro apitar o final do jogo. É só conferir aqui no canal quem jogou bem, quem jogou mal, por onde o Inter conseguiu construir esta importantíssima vitória pelo placar de 2-1, tá? Mas eu quero repercutir o vestiário colorado e todas as suas informações. O técnico Roger Machado destacou a vitória importante, porque coloca o Inter em recuperação no Campeonato Brasileiro. Ele falou sobre o trabalho que houve para anular ou para fechar a marcação em Neymar, obviamente o jogador mais perigoso da equipe do Santos. Ele disse que passou para os jogadores minimizarem a atuação do Neymar, em uma atuação diferente, porque ele estava vindo do meio para o lado do campo, e que o Inter buscou fazer as válvulas de marcação, impedindo que o Neymar conseguisse avançar. E, de acordo com o Roger, houve êxito nessa estratégia. Ele falou sobre o jogo, disse que o Inter conseguiu, mesmo não tendo a retenção da posse de bola, ser efetivo nos contra-ataques, contundente para construir a vitória que fez pelo placar de 2-0 para depois sofrer um pouco o que ele entendeu como natural pelo fato do Santos ser um time de muita qualidade do meio para frente, que iria pressionar o Inter por não estar com o resultado jogando dentro de casa, tá? O Roger foi perguntado sobre o duelo Neymar e Alan Patrick, que o Alan Patrick obviamente levou uma vantagem. E ele destacou, o Neymar fez um bom jogo também. O Alan, no seu estilo de jogo, comandou o meio-campo, achou um belo passe para o Carboneiro. Estamos trabalhando bastante nisso. Penso que o jogo se completou com grandes atuações. E aí ele também valorizou. Penso que os dois laterais atuaram em um grande nível, Aguirre e Bernabei. Ele entende também que o Borré fez um grande jogo, não só pelo gol, e que é importante que o Inter está evoluindo no coletivo, mas também em individualidades, e a gente pode citar aqui alguns, o Thiago Maia, que fez um baita jogo, o Bruno Henrique, que fez um baita jogo, os laterais, como o próprio Roger citou, como um todo o Inter está tendo um crescimento importante nessas últimas partidas, tá? O Roger ressaltou que na palestra pré-jogo ele destacou duas coisas, tá? Uma delas, a importância de vencer fora de casa. O Inter ainda não havia vencido fora de casa por esse Campeonato Brasileiro. E o Brasileirão é um campeonato que precisa ter vitórias fora de casa. E o Roger destacou isso na palestra pré-jogo. Além de destacar também o salto que o Inter daria na tabela de classificação, vencendo a equipe do Santos. Porque o Santos é um time que estava na parte de baixo da tabela, de alguma forma o Inter quer sair dali. Existia uma ideia de que esse jogo era um jogo de 6 pontos e a vitória ela também foi fundamental por esse aspecto na visão do técnico Roger Machado, tá? Nos jogadores, a gente teve a fala do Rafael Borré, que admitiu que o Inter se tranquilizou em campo por achar
que a vitória ela estava bem encaminhada. E aí acabou relaxando em algum momento, sofrendo o gol, tendo um momento de desespero que quase culminou no empate do Santos, mas que tudo deu certo. O Borré entendeu que o Inter se comportou muito bem defensivamente para segurar o resultado da vitória pelo placar de 2-1. O Rocher também foi o único jogador a falar depois do jogo. Ele concedeu uma entrevista coletiva após a partida e ele se disse contente pela vitória, porque são 3 vitórias consecutivas. Mudamos a posição agora na tabela do Campeonato Brasileiro, olhando para cima, e estávamos tranquilos no jogo e acabamos sofrendo demais, mas por sorte aquela bola bateu na trave e assim o Inter conseguiu garantir a vitória. A fala do Sérgio Rocher após a vitória pelo placar de 2-1 contra a equipe do Santos, tá? Mas a principal notícia do dia, claro, a vitória do Internacional contra a equipe do Santos, mas no bastidor uma grande notícia chega para o futuro do Internacional. O Inter, enfim, conseguiu fechar as pontas para contratar o meio-campista Alan Rodrigues, 25 anos, uruguaio, que pertence ao Argentinos Júnior, tá? Na tarde desta quarta-feira, eu gravei um vídeo aqui no canal ainda falando sobre o último detalhe que faltava pro Inter conseguir contratar esse jogador, que era vencer um pedido do Argentinos Júnior em relação a taxas desta negociação, que uma parte iria acabar cedendo. Não sei quem cedeu, mas os valores da negociação eles mudaram, tá? Nesses últimos dias. O Inter está comprando o Alan Rodrigues por 5 milhões de dólares. Mas ao contrário de comprar 50% dos direitos econômicos do jogador, o Inter está comprando 80% dos direitos econômicos do jogador. Esta é a informação que vem de pessoas ligadas ao negócio. 5 milhões de dólares por 80% dos direitos econômicos do Alan Rodrigues. O Inter está fechando a contratação e o Alan Rodrigues é aguardado nos próximos dias, entre quinta e sexta-feira, em Porto Alegre, para ser anunciado, começar a treinar e, quem sabe, estar à disposição na próxima semana contra a equipe do Fluminense no estádio Beira-Rio pela Copa do Brasil, tá? Dito isso, o próprio Sérgio Rocher foi um jogador que quase admitiu isso na sua entrevista coletiva, porque ele foi perguntado sobre a ideia de ter o Alan Rodrigues no Internacional, jogador uruguaio, se ele conhecia o Alan Rodrigues, e o Rocher disse: quando começou a ter notícias da sondagem do Internacional em cima do Alan Rodrigues, eu vi e procurei vídeos dele. É um jogador muito bom e que o clube está fazendo a sua parte. Se vier, vai nos dar uma grande ajuda. Tem uma história competitiva e eu espero que nos ajude bastante. O Rocher falou publicamente já sobre o Alan Rodrigues, que é um jogador que deve chegar em Porto Alegre nos próximos dias. É o 10º jogador estrangeiro do Internacional. O Inter guardou esta vaga de estrangeiros, por mais que só possam 9 ser relacionados, mas o Inter entende que o Alan Rodrigues, sendo o 10º jogador estrangeiro, não vai ser um problema, porque vai ser um jogador muito importante. Deve chegar nos próximos dias em Porto Alegre. Pra fechar, gente, vamos falar aqui de KTO, tá? Não me dei bem na KTO. Eu havia apostado no empate do Inter contra a equipe do Santos, da vitória do Grêmio contra a Alianza Lima, por mais que havia projetado a eliminação do Grêmio, não bateu nenhum desses resultados. Nessa quinta-feira tem um jogo pelo Campeonato Brasileiro, tá? Juventude e São Paulo. Odd do Juventude 3.4, empate 3.15, São Paulo 2.2. Joga na KTO com responsabilidade, um site para você se divertir. Proibido para menores de 18 anos, porque apostas podem fazer com que você perca dinheiro. Deixa teu like, te inscreve, ativa as notificações que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Beijo!